O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. A parábola do semeador. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco e onde se sentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi. Eis que saiu a semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A explicação da parábola. Quando Jesus ficou só, e os que estavam junto deles, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venha converter-se e haja perdão para eles. Então lhe perguntou: não entendemos essa parábola? E como compreendei todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os à beira do caminho, onde a parábola é semeada. Enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Mas eles não têm raízes em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. A parábola da candeia. Também lhes disse: vem porventura candeia para ser posta debaixo daqueles ou da cama? Não, vem antes para ser colocada no valador. Pois nada está oculto senão ser para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Então lhe disse: atendai no que ouvis. Com a medida com que estiveres medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará, pois o que tem lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de dia e de noite, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lembra, mete a foice, porque é chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as árvores do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Por que Jesus falou por parábolas? E com muitas parábolas semelhantes
lhe experimentava a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava tudo, porém explicava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro margem. E eles despediram a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tens fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?